Tem uma culpa que chega antes mesmo de você entender o que aconteceu. Alguém muda o tom, o clima pesa um pouco e o seu corpo já começa a procurar uma prova contra você. Não é que você tenha certeza de que errou, é que em algum momento dentro de você, a culpa parece rápido demais como se dissesse: provavelmente fui eu. E eu não quero começar esse vídeo te perguntando por que você pede tantas desculpas. Eu quero começar por outro lugar. Em que momento você aprendeu que quando o clima muda, a culpa é sua? Porque talvez você não peça desculpa porque errou. Talvez você peça porque aprendeu a se sentir culpada antes mesmo de entender o que aconteceu. Você com certeza conhece essa sensação. A pessoa fica diferente, responde de outro jeito, parece mais distante, e alguma coisa em você começa a revisar a cena inteira. Você tenta lembrar o que falou, como falou, se incomodou ou se passou do ponto. E quando percebe, já está tentando consertar uma coisa que talvez nem tenha sido você que quebrou. É aí que o pedido de desculpa sai quase automático. Às vezes você nem sabe exatamente pelo que está se desculpando, só sente que precisava se adiantar, suavizar o clima ou mostrar que não quis causar problema. Mas preste atenção nisso aqui. Você nem sempre está arrependida. Muitas vezes você está com medo. Medo de que o clima piore ou de perder aquele pouco de paz. E quando a culpa nasce do medo, ela deixa de ser consciência e acaba virando prisão. Porque a culpa saudável é uma coisa, a culpa automática, ela é outra. A culpa saudável, ela aparece quando você realmente fez algo, percebe, se responsabiliza e tenta reparar. A culpa automática, ela aparece antes da prova, antes da clareza e da verdade. Ela chega dizendo: alguma coisa está errada, então provavelmente a culpa é minha. Percebe essa diferença? Uma nasce da responsabilidade, mas a outra nasce do medo. E muita gente passa a vida inteira confundindo as duas. Acha que é empatia, cuidado, maturidade, quando por dentro está sempre se colocando no banco dos réus. E essa é a imagem que eu quero te dar hoje. Um tribunal interno. Como se existisse uma sala dentro de você, onde toda vez que alguém muda o tom, você fosse chamada para responder. Não importa se existem provas ou se aquilo foi causado por outra pessoa. O julgamento ele começa rápido e a acusação chega antes da verdade. E você entra nessa sala tentando se explicar, se defender, pedir desculpa, como se o simples fato de alguém ter se incomodado fosse prova suficiente de que você fez algo errado. Mas esse tribunal interno não nasceu agora, porque ninguém nasce se acusando por existir. Uma criança não sente culpa por precisar de colo, chorar ou depender. Ela chega no mundo acreditando que suas necessidades têm lugar. Só que quando essa criança ela cresce em um ambiente onde tudo vira culpa, alguma coisa muda. Se a casa pesa, ela tenta deixar mais leve, se alguém se irrita, ela tenta entender onde errou, porque a criança ela não entende que existem dores que não são delas. Não entende que os adultos têm conflitos, frustrações e feridas que não foram causadas por ela. Ela entende de um jeito muito mais simples, porém cruel. Se as coisas ficam ruins perto de mim, eu devo ter feito algo errado. E essa fase, quando entra cedo demais, acompanha a pessoa por muito tempo. A criança cresce, vira adulta, mas o tribunal continua funcionando. Alguém fica estranho e a culpa aparece. Alguém se incomoda e você já começa a se corrigir antes mesmo de entender se havia algo errado para corrigir. É por isso que a psicanálise não olha para você e diz apenas: pare de pedir desculpa. Isso seria muito pouco. A pergunta verdadeira é outra. Quando foi que você aprendeu que manter a paz era sua responsabilidade? Quando foi que o desconforto do outro começou a parecer uma acusação contra você? Porque existe uma diferença enorme entre reparar um erro e carregar uma culpa que nunca foi sua. Reparar é saudável. Reconhecer o que fez é maturidade. Mas carregar o humor, a frustração e o desconforto dos outros não tem nada a ver com maturidade. Isso é sobrecarga emocional. E muita gente chama de bondade. Mas muitas vezes é um medo antigo. Medo de descobrir que o amor do outro dependia da sua capacidade de não falhar nunca. Só que ninguém consegue viver bem tentando ser inocente o tempo inteiro. Porque quando você vive se defendendo de uma culpa invisível, você para de viver. E a vida ela começa a virar cálculo. Antes de falar, você mede, antes de colocar um limite, você se culpa, e antes de descansar, você se pergunta se merece. E aos poucos, você não está mais vivendo uma relação. Você está tentando provar para esse tribunal interno que merece ser absolvida. E isso cansa. Cansa porque a culpa automática aparece mesmo quando nada foi dito, ou até mesmo quando você só tentou existir um pouquinho mais além do limite. E talvez essa seja a parte mais difícil. Por fora parece gentileza, mas por dentro é medo de ser condenada. Tem gente que não está tentando ser perfeita por vaidade. Está tentando ser perfeita porque aprendeu que errar custava amor. E quando errar custa amor, pedir desculpa começa a parecer uma forma de continuar sendo aceita. Agora eu quero fazer uma pergunta para você com calma. Pense na última vez em que você pediu desculpa quase que no automático. Não precisa ser uma situação grande. Pode ter sido um momento que alguém ficou diferente e você sentiu que precisava reparar alguma coisa. Agora, olhe para essa cena e se pergunte: eu realmente errei? Ou eu só fiquei com medo de que alguém se incomodasse comigo? Essa pergunta é importante, porque nem todo desconforto do outro é culpa sua. Nem toda frieza é prova contra você. Às vezes a pessoa está apenas frustrada, e isso é dela.
O clima às vezes pesa porque existem coisas que não dependem de você. E quando você assume tudo rápido demais, não sobe espaço para você descobrir o que realmente era seu. E aí você passa a carregar a reação, o silêncio e até a responsabilidade emocional de manter todo mundo confortável. Só que ninguém foi feito para viver como réu dentro da própria cabeça. Então, antes de pedir desculpa no automático, tente fazer uma pausa, respire antes de se explicar e pergunte a si mesma se aquilo realmente é seu ou se você está apenas tentando aliviar uma culpa antiga. Porque existe uma coisa que você precisa começar a separar: a culpa da responsabilidade. Responsabilidade é olhar para o que é seu. E a culpa automática é pegar tudo, inclusive o que nunca te pertenceu. E devolver aquilo que não é seu não te torna fria, te torna livre. Você não precisa virar uma pessoa dura nem parar de pedir desculpas quando erra. O objetivo não é perder a delicadeza, é parar de transformar a delicadeza em condenação. É parar de usar o pedido de desculpa como uma moeda para comprar a paz. Porque muitas vezes a palavra desculpa sai da sua boca quando a frase verdadeira seria: eu fiquei com medo, ou talvez eu aprendi a me culpar antes de ser culpada. Essa é a ferida. Não é apenas educação, gentileza, é uma história antiga tentando continuar mandando na sua vida. Mas hoje você é adulta. E a adulta pode começar a revisar essa sentença. Pode olhar para esse tribunal interno e dizer: eu não vou mais me condenar sem prova. Você não precisa ser culpada para ser responsável. Você não precisa reconhecer um erro sem transformar sua identidade inteira em falha. E grava isso. Você não precisa confessar uma culpa só para continuar sendo amada. Porque o amor que exige autoacusação não é cuidado, é controle. Então, da próxima vez que a culpa vier rápido demais, não obedeça imediatamente. Escute essa culpa com mais cuidado. Veja se ela está falando do presente ou repetindo uma sentença antiga. E só peça desculpa se de fato houver algo para se reparar. Porque pedir desculpa por tudo pode parecer cuidado, mas no fundo pode ser só mais uma forma de dizer para si mesma: eu sou sempre o problema. E você não é sempre o problema. Você é a pessoa com história, medo, feridas e com humanidade. E também com o direito de não ser culpada por tudo. Então, se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente não fala só sobre a dor. A gente aprende a reconhecer de onde ela veio, por que ela se repete e como começar a voltar para si. Eu sou Andressa Maceno e esse aqui é um espaço para quem cansou de se abandonar.